Olá, eu me chamo professor João Júnior, né? Meu nome completo é João Francisco da Silva Júnior, mas sou conhecido como João Júnior ou até mesmo professor JJ. Bom, esta aula, né, é para uma turma de sétimo ano, o qual o objeto do conhecimento é equações do primeiro grau, né? Estou concorrendo em uma vaga, né, para professor pleno 2, né, para matemática nos anos finais, do sexto ao nono ano. Então eu escolhi, né, o objeto do conhecimento equações do primeiro grau, que é um objeto do conhecimento voltado para a turma do sétimo ano. Ok? Então, né, o objetivo dessa aula é apenas introduzir, né, os conhecimentos sobre equações do primeiro grau, onde a gente fará uma breve apresentação, né, sobre o que é uma equação do primeiro grau. Então, sem mais delongas, né, vamos iniciar a nossa aula. Então, primeiramente, né, trouxe, né, uma indagação, né? Vamos pensar um pouco. Para isso, trouxe, né, um famoso meme, né, com esse rapaz e trouxe algumas expressões, né, utilizando essas letras, né? Temos aí x mais x igual a 60. Temos x mais y igual a 30. Temos y menos 2z igual a 3. E por fim, temos z mais x mais y, né? No meme, né, o rapaz está pensando, que inferno é esse? Eu odeio matemática. Assim, quando iniciamos, né, o assunto de expressões algébricas, né, e quando a gente entra na equação, muita gente já vem com aquela ideia de que é algo muito difícil, né, algo complexo, abstrato, difícil de compreender. Mas uma situação desse tipo, né, muitas vezes, né, em grupos aí de WhatsApp, pessoal lança alguns desafios para vocês tentarem descobrir o valor, né, de um objeto, né, de uma planta, de uma flor, assim, né, como essa imagem, né? A gente tem uma flor, né, ou uma rosa, né, digamos dessa forma, né, mais outra rosa, mais outra, igual a 60. Aí temos a rosa, né, mais uma flor, mais outra flor, igual a 30, né? Temos aí a flor, né, mais menos, na verdade, 2 girassóis, igual a 3. E temos o girassol, mais uma rosa, mais uma flor, né, de 4, né, folhas, né? As demais em cima tem 5, essa de baixo ela tem 4, né? Igual a qual é o valor que essa expressão final vai ter, né? Agora com esses desenhos, né, ficou bem mais bonitinho. Por isso que tem essa frase embaixo, né? Olha que bonitinho. Vamos tentar resolver, né? Então, muitas vezes, né, a gente consegue identificar situações no dia a dia que a gente consegue solucionar e por trás dessa solução tem a utilização da equação do primeiro grau, tá certo? Muitas vezes, né, isso fica subentendido, você acaba utilizando a equação mesmo sem saber que está utilizando a equação. Então, o que seria, né, a danada desta equação? Primeiramente, né, vamos fazer, né, por partes, tá certo? Temos a seguinte situação. João pensou em um número, em seguida somou 8, né, ao número em que pensou e obteve 31. Em que número João pensou? Você fala, professor, já dificultou tudo, né? Até na imagem anterior, quando estava, né, somente os desenhos, estava legal, mas agora já ficou, né, bem mais difícil. Como é que eu vou saber em que número João pensou? Primeiramente, né, você tem que interpretar a situação. Em uma equação, quando a gente tenta descobrir um valor, né, a gente chama esse valor de incógnita, né? Logo, essa incógnita ela é representada por uma letra do alfabeto. Geralmente, né, utilizamos o X, o Y, né, mas pode ser qualquer letra, né, do alfabeto que vai representar esse número que a gente quer descobrir. No caso desta situação, a gente quer descobrir o número em que João pensou. Então, vamos interpretar. João pensou em um número. A gente não sabe quem é esse número. Então, vamos chamar ele de uma letra qualquer. Por exemplo, a letra X. Então, a letra X vai representar o número que João pensou. Em seguida, somou 8 a ele. Então, a gente tem o número que João pensou, X, mais 8, porque ele somou 8
né, a esse número e obteve, né, um resultado de 31, ou seja, igual a 31. Em que número João pensou? Então vamos escrever, né, isso que a gente acabou de falar. Vamos escrever esse nosso raciocínio, né? Então, essa solução, né, para a gente começar, na verdade, a solucionar esse problema, a gente tem que montar a nossa equação, tá certo? João pensou em um número x, né? Vocês podem ver o x, somou 8, ou seja, mais 8, e obteve 31, ou seja, igual a 31. Então, eu apenas escrevi, né, numericamente, o enunciado, né? Ou seja, o que está, as informações que está no problema, tá certo? Eu apenas coloquei, né, as informações contidas no problema. A pergunta é, em que número João pensou? Então, para descobrir, né, em que número João pensou, basta eu pensar em um número que, somado a 8, vai resultar em 31. Você fala, então quanto falta de 8, né, para chegar em 31? Você fala, quanto será? Você pode até contar nos dedos se quiser, né? 8, 9, 10, 11, até chegar em 31. E quando você fizer isso, né, você vai ver que o número, né, somado a 8 vai dar 31, é o número 23, tá certo? 23 mais 8 é igual a 31. Então, eu coloquei aqui embaixo, ó, separando os termos, a gente vai ter que x mais 8 corresponde a uma expressão algébrica, né? Isso é um assunto que a gente vê antes, né, do assunto das equações. E x mais 8 igual a 31 vai corresponder a uma equação. Então, se x mais 8 igual a 31 corresponde a uma equação e somente x mais 8 corresponde a uma expressão algébrica, a gente pode definir uma equação, né, da seguinte forma. Equações são igualdades que contêm pelo menos uma letra que representa um ou mais números desconhecidos. Assim como na situação apresentada anteriormente, né, o x representa esse número desconhecido. Então, em uma equação, os lados da igualdade são chamados de membro. Então, na equação anterior, x mais 8 igual a 31, a gente vai ter o primeiro membro sendo x mais 8 e o segundo membro sendo 31. Então, aqui eu trouxe apenas mais alguns exemplos, né, para a gente conseguir, né, aprimorar o nosso conhecimento sobre as equações. Então, o primeiro exemplo é esse. O dobro de um número, menos 10, é igual a 20. Qual é esse número? Bom, aqui você pode pausar, né, o vídeo, né, aí você pode tentar responder e depois, né, que você obtiver a sua resposta, você dá continuidade ao vídeo, né, para você ver se conseguiu, né, acertar ou não, tá certo? Então, você pode pausar o vídeo, responder e depois volta para cá novamente para ver o resultado, ok? Então, prosseguindo, né, espero que vocês tenham dado, né, pausa no vídeo e tenham feito, né, esse exemplo. Para solucionar, a gente tem que interpretar. Então, o dobro de um número menos 10 é igual a 20. Você fala, o dobro de um número. Bom, o dobro é 2 vezes. Então, eu vou ter 2 vezes um número. Mas não me disseram qual é esse número. Então, esse número a gente vai chamar de x, tá certo? Então, o dobro de um número é 2 vezes esse número. E 2 vezes esse número, né, é 2 vezes x. Menos 10 igual a 20. Então, vamos solucionar. Então, primeiramente, o número que foi falado, x. O dobro do número, 2x. Então, montando a equação, a gente tem o dobro de um número, 2x, menos, né, menos 10 igual a 20. Eu apenas escrevi a equação que foi dada no problema. Então, um número que multiplicado por 2 menos 10 vai ser igual a 20. Né? Esse número será 15. Por quê? Pois 2 vezes 15, né? 30. 30 menos 10, 20. Então, o número, né, em que foi pensado, né, é 15. Porque o dobro de 15 é 30 e 30 menos 10 é 20. Ok? Então, eu vou deixar aqui mais um exemplo, né? Mais um probleminha.
Esse vocês podem responder em casa, que na próxima aula a gente inicia, né, fazendo a solução desse probleminha, tá certo? Então, por hoje é só, né? A gente encerra essa aula por aqui. Próxima aula a gente dá continuidade partindo desse problema, que tem como enunciado: Carlos tinha um certo número de figurinhas, ele ganhou 25 figurinhas e ficou com 54. Quantas figurinhas ele tinha? Tá certo? Então, por hoje é só, né? Próxima aula a gente inicia, né, retomando com esse problema, ok? Obrigado e até a próxima aula. Tchau, tchau, pessoal!